A paz do Senhor, meus irmãos, com muita alegria estamos aqui da EBD no YouTube, onde temos a oportunidade de refletir e meditar na Palavra de Deus, em especial na pessoa do Espírito Santo que estamos estudando esse trimestre. Dentro das revistas da CPAD, esse trimestre estamos abordando a respeito do pentecostalismo, na visão e comentário do pastor Ezequiel Soares. E nós chegamos na lição de número 3, onde vamos abordar sobre o batismo no Espírito Santo. Esteja conosco, acompanhe nossas aulas, compartilhe esse vídeo, faça seu comentário e vamos ajudar a expandir esse trabalho para que muitos possam ter acesso à Palavra de Deus. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical, está no ar. Nós temos hoje como grande objetivo falar e entender um pouco a respeito do batismo no Espírito Santo. Já vimos nas aulas anteriores, já na introdução, a respeito da visão pentecostal sobre a atuação do Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa com suas faculdades que o descreve e o trata como pessoa. Agora, tivemos ainda sobre a sua atuação desde a criação do mundo até os dias atuais e hoje nós temos a oportunidade de trabalhar um tema que eu diria para nós pentecostais importantíssimo, faz parte do nosso andamento como cristão, da nossa jornada na fé, da nossa condução e relacionamento junto ao nosso Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. Porque cremos nesse batismo, porque desde os nossos pais na fé, desde a igreja primitiva, a atuação do Espírito Santo com poder, com fogo, como revestimento é uma realidade. E nós cremos assim. Então, com a visão pentecostal, ao longo de todo o trimestre, nós estamos trabalhando sempre debaixo dessa ótica, a ótica pentecostal, nós vamos extrair da Bíblia o que a Bíblia nos mostra, nos aponta, nos ensina a respeito desse batismo, que é o batismo com ou no Espírito Santo. Então, vamos colocar aqui o batismo. Eu vou escrever com ou no Espírito Santo. Isso daqui vai nortear a nossa aula. É isso aqui que vai mostrar como se dá, quem batiza, qual a necessidade, por quê, qual a finalidade. Então vamos entender um pouquinho a respeito do batismo com o Espírito Santo. Nossa lição de número 3, datada de 17 de janeiro de 2021, traz como texto de ouro Atos 1:5, que nos diz: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, embora João, conhecido como aquele que batizava, o pregador do arrependimento, aquele que batizou o próprio Senhor Jesus, ele anunciou, ele também pré-anunciou que aquele que viria depois dele seria que estaria levando, trazendo o homem a ter essa experiência maravilhosa com o Espírito Santo. João batizando com água, mas ele, o próprio Senhor Jesus, batizando com o Espírito Santo e com fogo. Nós temos, na verdade prática de hoje, o texto: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão e, para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então, aqui, na verdade prática, já abre o nosso entendimento, já iniciamos a aula entendendo que esse batismo com o Espírito Santo, ele é uma segunda experiência, se nós pensarmos quando o homem tem a oportunidade, o privilégio de abrir seu coração à mensagem da cruz, à mensagem do Evangelho, à graça redentora do Senhor Jesus, o Evangelho alcançando o coração do homem, e o homem se abrindo e entregando a ele, o homem passa pelo processo da conversão. Essa conversão abre espaço em seu coração, um coração já puro, justificado, regenerado, com seus pecados perdoados, faz-se então morada. Esse coração abre-se para ser habitação do Espírito Santo. E aí essa primeira experiência de ter Deus na vida,
de ser guiado pelo Espírito, de ser habitado pelo Espírito Santo, já é uma experiência extraordinária. Ter sua vida mudada pelo Evangelho de Cristo, ter o seu caráter forjado pelo Evangelho de Cristo. Mas nós cristãos pentecostais, nós entendemos que além de passada a conversão, então um dos primeiros pontos que a gente pode já tratar dentro do do estudo nesta manhã, é que essa experiência, né, ela diverge, eu vou até colocar assim, duas bênçãos. Duas bênçãos. São experiências que saem do processo da conversão. Então, imagine o homem, dentro de sua conversão, ele aceita a Jesus e, ao receber o Evangelho de Cristo, ele tem dentro do seu coração, ele se abre após arrependimento, com muita fé, crendo no Senhor Jesus, ele se abre para uma vida nova. E essa vida nova, ela é capaz, ela se dá, ela é desenvolvida através do Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus passa a habitar nesse que acabou de ser convertido. Mas nós sabemos, dentro do nosso contexto, na Assembleia de Deus e tantas outras igrejas, que a partir da conversão, segue-se um trabalho tão importante e fundamental para qualquer cristão, que é o discipulado. Preparando, né, um preparatório, um processo de preparação, de estudo, de conhecimento das doutrinas básicas, dos ensinamentos básicos do regimento interno, o que a Bíblia diz a respeito dos principais temas da fé, a verdadeira doutrina, a doutrina bíblica, e não secular, mas não recheada de coisas deste mundo, mas uma igreja que se preocupa com o seu corpo, com seus membros, e quer dar o melhor alimento puro através da palavra de Deus, vai se preocupar em discipular esse novo convertido, dar a ele o pão, o alimento sólido, para que ele venha crescer na fé, ser edificado pela palavra de Deus, conhecendo as verdadeiras doutrinas bíblicas. E ao conhecer isso, o novo convertido está se preparando para aquele próximo passo tão importante, que é o batismo nas águas. O batismo nas águas. E esse batismo, cremos nós, que é por imersão, é completo, não é por aspersão, mas por imersão. Então, o batismo, como um símbolo de morte para o mundo e ressurreição em Cristo, esse homem que antes vivia para o pecado, agora morre para o pecado, morre para as coisas do mundo e nasce uma nova criatura e ressurge com um compromisso maior. O crente convertido, ele já recebeu a salvação, nós cremos nisso. Porém, há uma evolução um pouco mais no compromisso que ele faz diante do público, diante da igreja, diante da sociedade, diante dos amigos, onde esse compromisso ele é evidenciado com o batismo das águas, fazendo um compromisso maior com o corpo de Cristo, passando a fazer parte do corpo de Cristo. Então, esse batismo nas águas. E tem também, portanto, na nossa visão, que essa conversão, ele, uma vez crendo em Cristo, arrependido, lavado dos seus pecados, ele já tem o Espírito Santo, faz morada. Então, ele já tem o Espírito Santo nele. Assim como uma pessoa convertida, ela tem a certeza da salvação dela, e ela pode dar um passo a mais nesse relacionamento, buscando com muito desejo o batismo nas águas, cremos também que pós-conversão, ela pode dar um passo a mais, buscando o batismo no Espírito Santo. Então, por isso nós cremos que são bênçãos distintas, o batismo, o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo, portanto, é uma segunda bênção pós-conversão, e assim nós cremos, como está no Cremos das Assembleias de Deus, onde a gente vai entender que são distintos, embora algumas pessoas possam
no momento de sua conversão, no momento em que ele está se entregando a Jesus, receber algo extraordinário de Deus, uma alegria tão grande que naquele momento ele transborda. Então, além dele receber com todo o coração aberto, ele recebe a conversão, tem os seus pecados perdoados naquele ato, naquele momento, ele pode sim. Temos vários casos de exemplos aí de pessoas que foram cheias do Espírito Santo no ato de sua conversão. E ao converter-se a esse Jesus batiza com o Espírito Santo ali, naquele momento. É possível sim. Essa visão, ela diverge um pouco dos nossos irmãos tradicionais, históricos, que entendem que o batismo no Espírito Santo é na conversão. Nós entendemos que é posterior à conversão, mas pode sim acontecer no ato da conversão, porque Deus faz, o Espírito do Senhor trabalha como quer. O Senhor Jesus pode dar essa bênção a quem Ele deseja. Mas, na grande maioria, as pessoas elas se convertem, as pessoas elas passam por um processo, no caso da nossa igreja, do discipulado, recebendo as verdades doutrinárias bíblicas, entendendo o compromisso maior, e aí, com muito desejo no coração, ele tendo o Espírito Santo que o ajuda, que o consola, que o edifica, vai buscar o batismo nas águas, como também entendemos que ele deva buscar o batismo no Espírito Santo. E aí esse batismo no Espírito Santo é o tema do que nós estamos estudando. Nós vemos na palavra de Deus, lá no tempo, nos dias do Pentecostes, a gente já comentou sobre isso em aulas anteriores, e esse é o tema bem debatido, porque é o capítulo 2 de Atos, que vai mostrar, que vai evidenciar, que vai cumprir a promessa do Senhor Jesus, que aquele que ele havia prometido, o outro Consolador, o outro dele, o outro Espírito, iria descer sobre os discípulos e que eles deveriam permanecer e aguardar. Eles tinham uma missão dada pelo próprio Senhor Jesus, de buscar, de levar o Evangelho, de expandir o reino de Deus, mas ele diz, primeiro espera, vai chegar sobre vocês, vai descer sobre vocês esse Espírito, esse poder, essa capacidade, esse revestimento que vocês precisam para dar ousadia, para dar intrepidez, para te dar capacidade de vocês realizarem a missão. E aí, eles, no Atos capítulo 2, eles aguardam esse dia tão esperado, e diz o texto, nós já vimos isso, que aquele vento desceu sobre aquele lugar e aqueles homens foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e começaram a manifestar, e dali para frente a igreja não parou de crescer e eles começaram a levar o Evangelho com muita intrepidez, com muita ousadia. Então nós vemos que o batismo com o Espírito Santo como uma promessa que se cumpre nesse episódio, nesse momento do dia de Pentecostes, onde a gente vai ver Atos, capítulo número 2, verso 4, todo o capítulo, nós vamos ver a forma maravilhosa como isso se dá. Então, o dia do Pentecostes é um marco na história da igreja primitiva e, para nós pentecostais, um marco a respeito do assunto do Espírito Santo, porque eles receberam esse revestimento através do batismo evidenciado pelas línguas. Então, nós temos hoje no estudo a respeito do batismo com o Espírito Santo, desse que não é, às vezes, por algumas linhas de pensamento, algumas igrejas não enxergam dessa forma. Nós temos a certeza, e vamos aqui, claro, sem nenhuma pretensão de esgotar as discussões a respeito disso, até porque, querido professor, quando você estiver ministrando na sua aula, entenda que aqui é uma aula baseada numa visão pentecostal. Não estamos aqui trabalhando visões diferentes da nossa. Já vimos aí tantas discussões, debates, tantos teólogos, os reformados e outros, alguns já uma visão bem mais próxima do que a nossa, outros bem diferente. A gente vai ver desde os concílios lá em 500 e alguma coisa, 400 e alguma coisa, quando a gente vai ver os 4 grandes concílios da história da igreja, onde nós vamos ver que a pessoa do Espírito Santo, lá de trás, se a gente olhar para a história, a gente vai ver que a pessoa do Espírito Santo era deixada de lado. E aí nos concílios que vieram, que trouxeram a pessoa do Espírito Santo como uma divindade,
que trouxeram tal importância para o Espírito Santo. Então, isso já vem de longa data, essa discussão a respeito da Trindade, do Espírito Santo e da manifestação do Espírito Santo. Portanto, o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo também seria algo questionável por muitos, né? Algo que trouxesse aí alguma controvérsia. Então, eu quero lembrar a você, querido professor, que a aula ela está destinada a alunos da Assembleia de Deus, a alunos com visão pentecostal. Então, não precise se ater a porquê disso, porquê daquilo, qual a visão. Foque na visão do que a gente está apresentando aqui. Até porque o tempo de aula é tão curto e há tanto que se falar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Há aqui um incentivo a que aquele convertido ele deseja em seu coração tanto o batismo nas águas quanto o batismo com o Espírito Santo, que ele busque isso com todo o coração e nós vamos entender por que isso faz tão bem ao homem. Há aqui um grau de relacionamento aproximado. De maneira nenhuma a intenção, quando os pentecostais clássicos que nós somos, olhamos e falamos na Bíblia, extraímos da Bíblia a respeito do batismo com o Espírito Santo, de maneira nenhuma nós queremos aqui separar categorias de pessoas. Aquele que é batizado com o Espírito Santo e aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, como se existisse na igreja duas categorias. De maneira nenhuma. Não é esse o propósito. O propósito é instigar, incentivar, é motivar você, irmão, irmã, buscar uma experiência maior com esse Espírito Santo. E essa experiência, ela é evidenciada na Bíblia. Ela é mostrada em vários registros da Bíblia como o Senhor fez em momentos distintos, fez em momentos e oportunidades distintas. Nós vamos citar aqui algumas referências que vai provar isso. Então, quando nós olhamos para a ideia do Pentecostes e que eles que já eram cristãos, eles que já seguiam a Cristo, eles que já tinham o Espírito orientando, a presença do Senhor Jesus que teve um tempo aqui na terra, foi e a sua ascensão deu lugar, assim está escrito, que era necessário que ele fosse para que o outro viesse, chega o dia, chega o momento em que esse Espírito desce sobre eles e enche-os de uma maneira extraordinária. Assim, inicia esse processo, essa história tão maravilhosa da pessoa bendita e sua atuação no nosso meio, no meio da igreja. Quando a gente olha para esse contexto, ainda falando sobre o batismo, o com ou no Espírito Santo, muita gente questiona, é batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo? Não precisa preocupar, o com ou no não tem aqui muita diferença. Agora, existe uma diferença do batismo do ou pelo Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é o Espírito Santo batizando, ou pelo Espírito Santo é o Espírito Santo batizando. Mas o Espírito Santo batiza, o Espírito Santo convence o homem e leva o homem a Deus, a Cristo. Então, o Espírito Santo, ele convence e leva o homem a Cristo, a cruz de Cristo, a mensagem do Evangelho, ao arrependimento. E em Cristo nós somos batizados. Em Cristo nós somos batizados para uma nova vida, nós somos imersos, nós somos transformados. E esse Espírito Santo, portanto, ele nos leva, ou seja, somos levados pelo Espírito Santo a Cristo. E para o mundo nós morremos e nascemos como nova criatura em Cristo. Assim foi quando Jesus encontrou com o Nicodemos. Quando Nicodemos faz a pergunta a respeito do batismo, né, ou a respeito de chegar aos céus, nós temos aqui a referência, João, capítulo 3, verso número 5 em diante, vai dizer assim, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode ver. E aí ele diz, assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. E aí Nicodemos, mas Senhor, como é possível um velho voltar ao ventre de sua mãe, né, ao ventre materno para nascer de novo? Está falando aqui desse nascimento, desse novo nascimento espiritual, do homem morrer para o mundo e fazer-se nova criatura. Esse Espírito Santo, portanto, é aquele que leva o homem
Então, esse batismo do ou pelo Espírito Santo é diferente do batismo com ou no Espírito Santo, porque quem batiza aqui é Jesus, o próprio Senhor Jesus. Jesus é que batiza o homem, é Jesus que traz o Espírito Santo para nós. Jesus, ele prometeu isso, quando, em suas palavras, ele também fez referência ao batismo de João, e aí ele agora, sendo assunto aos céus, ele envia para nós a pessoa bendita do Espírito Santo. Então, é o Senhor Jesus que nos batiza com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Então, somos imersos no Espírito Santo. E uma vez imersos na pessoa bendita do Espírito Santo, somos revestidos desse poder prometido pelo próprio Senhor Jesus. Então, nós temos, dentro da nossa várias referências que vai nos ilustrar isso, mostrar o quanto o Senhor Jesus ele está disposto e desejoso que todos sejam alcançados por esse Espírito, que todos sejam recebam esse Espírito, né? Sejam cheios do Espírito Santo. Agora, todos vão ser batizados com o Espírito Santo? E aí há um questionamento muito forte dos nossos irmãos, irmãos na fé, os históricos, o qual nós respeitamos muito, temos um carinho muito grande pelas igrejas históricas, mas eles convergem um pouco, eles divergem um pouco do nosso raciocínio, porque até aqui nós temos a conversão do crente, nós convergimos nesse mesmo entendimento de que o Espírito Santo, sim, pertence à Trindade, de que o Espírito Santo existe, de que o Espírito Santo atuou, e o Espírito Santo faz parte do processo de conversão. Até ali nós entendemos de maneira igual, mas a respeito do batismo do Espírito Santo nós temos aí uma pequena divergência, porque eles acreditam que a partir do momento que o crente aceita Jesus, ele já é batizado no Espírito Santo. E assim nós entendemos um pouco diferente. Quando lemos a palavra de Deus, Mateus, capítulo número 3, verso de número 11, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem o que é mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de lavar suas sandálias. Ele, o Senhor Jesus, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a declaração aqui de que esse Jesus que nos batiza. E batiza para quê? Qual é a intenção desse batismo? Qual é a fidelidade, a finalidade desse batismo? É importante entender que o Senhor Jesus, ele trouxe para nós uma missão, ele nos deu a missão. Além dele ter descido à terra, se colocado em corpo, abrindo mão de sua glória, viveu aqui, ministrou, trouxe a execução e o cumprimento do plano de redenção, ele cumpriu a parte dele, o Espírito Santo atuando na vida dele, ele vai e agora deixa com que o Espírito Santo atue em nós para que a gente dê prosseguimento a essa missão de levar o reino de Deus, de trazer o reino de Deus às pessoas e mostrar que o Senhor Jesus, que Deus, que está interessado no relacionamento de religar o homem perdido, né? essa ligação perdida do homem com Deus, através de nossas vidas, da minha vida, da sua vida, da igreja, tem essa missão de levar e proclamar o Evangelho. Mas não de qualquer maneira. O Espírito Santo ele tem um poder, ele tem uma atuação extraordinária na igreja, porque ela reveste, pega homens e mulheres tão, às vezes, tímidos e levanta como verdadeiros atalaias de Deus. Pega homens e mulheres que jamais teria condição de falar em público e coloca como grandes oradores, grandes homens, ícones, que estão ali para fazer manifestar ao povo a glória de Deus através de suas vidas. Então, esse poder, essa habilidade, essa capacidade, essa ação e essa atuação de forma diferente é o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que atua na nossa vida. E nós vamos enxergar como finalidade o preparo na nossa edificação. Então, o Espírito Santo, ele prepara o homem. Para quê? Para esta missão. Prepara o homem para atuar de uma maneira diferente, né? Pensando aqui na nossa edificação espiritual, na nossa edificação, quando a gente olha para a missão,
a missão às vezes exige de nós alguma capacidade e tem como finalidade também a capacitação. Capacitação. Vai nos capacitar a realizar a missão. Esse Espírito Santo, ele também vai nos trazer um reforço no sentido da necessidade da santidade. Então, apenas quem recebe o Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, é que passa, ou é que vira santo, ou que está preparado para viver um viver santo? Não, de maneira nenhuma. A partir do momento que você é convertido, você já tem a obrigação de estar debaixo da vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que sejamos santos, que se afastemos do mal, que afastemos das impurezas. Então, a partir do momento que somos nova criatura, tudo se fez novo, as coisas velhas, os erros, os pecados, os problemas do passado já se foram. A questão é que quando eu estou cheio do Espírito Santo, batizado, sou batizado com o Espírito Santo, eu recebo reforço para cumprir a obediência da santidade, para buscar o andar na santidade. A Bíblia vai nos mostrar o andar pelo Espírito é diferente da forma como o mundo anda, como o ímpio anda. Nós temos ainda também a questão de um reforço no sentido de poder, porque a gente recebe, é cheio desse poder, recebe um revestimento, né? Para que esse poder, ou para que ser cheio? Esse revestimento vai nos levar à proclamação do Evangelho, o querigma, irmos e levar a palavra do Senhor, a mensagem do reino, levar a mensagem para quem precisa de salvação. Então, a finalidade de ser batizado no Espírito Santo de certo modo, a gente está falando tudo isso daqui como um revestimento, tão falado pelo nosso saudoso professor Antônio Gilberto, que o Espírito Santo vinha como poder, um revestimento sobre a vida do crente. Então, eu posso ser salvo, eu posso, inclusive, ser batizado nas águas e não ter o batismo com o Espírito Santo, mas é desejoso que todos busquem isso e tenham essa experiência. E a cada contato com esse Espírito Santo, ele traz em nós evidências que aumentam a nossa fé e que nos constrói uma experiência com Deus diferente. Porque a manifestação do Espírito Santo na vida de uns, ela é diferente porque ele trabalha e atua de maneira individual na pessoa. Claro, para manifestar no todo coletivo, claro, para poder ajudar a igreja no cumprimento da sua missão maior, mas ele atua individualmente nas pessoas, capacitando, dando dons, que não é o tema daqui, nós vamos falar sobre os dons depois, mas esse batismo com o Espírito Santo abre portas para recebimento de tantas outras bênçãos espirituais sobre a vida do crente, desde o falar em línguas, que não para só por aí, há outros dons no segmento profético, os dons voltados para a revelação, curas, maravilhas, o exercício dos ministérios, aquele que apóstolos, pastores, aquele que ensina, enfim, você vai ter ali os ministérios, aquele que trabalha na igreja, aquele que tem os seus dons de talentos dados por Deus. Então você vai ver na palavra de Deus, Paulo ensinando aos Efésios 4:11, Paulo ensinando aos Coríntios a respeito dos dons. A gente vai ver que tudo isso vem a partir de ser cheio do Espírito Santo. E não ser cheio de qualquer maneira. Nós estamos falando do batismo no Espírito Santo. E aquele que recebe o Espírito Santo, ele tem como função também, tendo em evidência essas experiências, né? A gente vai ver na própria igreja primitiva, quando Paulo foi visitar em suas viagens, ele visitando os discípulos, chegando em Éfeso, nós vamos ver que Paulo ele se encontra com os irmãos e pergunta, já são batizados? E aí eles questionam, mas como ser batizado se a gente nem sabe
do que é esse batismo. Nós vamos ver isso, Paulo, quando ele chega em Éfeso, se não me falha a memória, é isso mesmo, em Éfeso. E aí ele pergunta aos discípulos, agora irmãos, veja, muitos lá fora questionam essa passagem porque eles vão dizer que esses não eram ainda crentes. Mas o texto é claro que diz que Paulo pergunta aos discípulos que estavam em Éfeso. Se eles eram discípulos, eram seguidores dessa mensagem, seguidores dessa verdade. E aí Paulo, desejoso de que eles recebam uma experiência maior, tenham uma experiência diferente, Paulo vai questioná-los, vocês já são batizados com o Espírito Santo? E eles respondem, como podemos ser batizados se não ouvimos falar ainda? E Paulo leva essa mensagem e eles recebem o batismo com o Espírito Santo e a evidência do falar em línguas acontece no meio deles. Olha que extraordinário. E isso está na Bíblia, não tem como esconder. Quando nós olhamos para a visita de Pedro a Cornélio, e aí aquele homem gentil, e Pedro recebeu o convite para ir à casa dele, Pedro teve mais cedo uma visão, e Pedro estava lá e viu uma visão lá dos animais puros e impuros, e aí Pedro questiona, alimente-se deles, não, mas não posso alimentar de animal impuro, e o anjo que está ali com aquela visão, dando a ele, fala, mas como questiona a pureza se sou eu que purifico? Então, como questionar aquilo que Deus já purificou? Está purificado. Aí Pedro sai daquela visão, entende ali, fica sem saber ali naquele momento do que se tratava aquele pano, aquele véu com os animais, e aí chega aqueles que foram incumbidos da missão de levar Pedro, de convidar Pedro até a casa de Cornélio. Pedro vai, e chegando na casa de Cornélio, e Cornélio, quando se aproxima de Pedro, com os irmãos conhecem a história, se ajoelha, Cornélio se joga aos pés de Pedro, ele não aceita aquela adoração que somente a Deus devemos adorar e glorificar, e aí Pedro, ele aceita estar na casa, ele aceita participar ali com eles, porque ele entendeu a visão de que, sendo Cornélio um gentil, Deus já havia purificado, Deus já havia estado com ele. Veja, então a gente já tem aí a conclusão, a interpretação de que Cornélio já estava salvo, já tinha recebido a ação do Espírito Santo, já tinha sido purificado. O texto está nos contando essa história, dizendo que Pedro interpreta dessa forma. A visão que tinha sido dada é que aquele que estava ali diante dele, já era, embora gentil, tinha sido purificado, estava com seu coração limpo. Então, já existia salvação, ele já era convertido, e ele estava orando, e ele explica para Pedro, algum tempo atrás eu estava orando e buscando, e aí, o que acontece? Pedro vai mostrar, através da palavra, falando da mensagem do Senhor Jesus, mostrando para eles todo o acontecimento, e enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam naquela casa, não só sobre Cornélio, mas todos os demais, e eles foram cheios do Espírito Santo, e houve evidência do falar em línguas. Então nós temos na palavra de Deus tantos textos que vai mostrar isso, né? Havia Atos 1:8, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Nós vamos ver Atos 2, verso 6, nos últimos dias, sobre os meus servos e servas, aqui está fazendo alusão ao texto citado em Joel, do profeta Joel, e aí o próprio Pedro, explicando àqueles que estavam lá no dia do Pentecoste, irmãos da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixa eu te explicar, ouça com atenção, a promessa está se cumprindo, né? A promessa aqui está acontecendo. Então, todos que vivem, deixa eu explicar isso, ouça com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, isso era 9 horas da manhã, pelo contrário, foi predito pelo profeta Joel nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e filhas profetizarão, e nós conhecemos o texto, né, irmãos? Mostrarei maravilhas nos céus, e sinais embaixo da terra, no sangue, no fogo e nas nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que eu venha o grande e glorioso dia. Nós vamos ver também, Atos capítulo 11, enquanto o apóstolo Paulo atravessava as regiões altas, chegou a Éfeso, e aí ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo em que creram? Eles responderam, não. Mais para frente, no versículo seguinte, disse Paulo, o batismo de João foi
batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E olha, diz o próximo verso, quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, aquilo que está em Mateus capítulo 3, verso 11, a promessa do Pai para que eles fossem revestidos, agora nós vemos a manifestação disso, e a experiência na vida dos apóstolos seguiam em evidência desse agir maravilhoso do Espírito Santo. Nós temos ainda Efésios, capítulo 3, ninguém pode entrar no reino. Esse é o mistério que foi dado a conhecer os homens em todas as gerações, e agora foi revelado pelo Espírito Santo, os apóstolos e profetas. E ainda diz nesse texto do capítulo 3 de Efésios, verso 4, que quando você fosse ler a palavra e não compreendesse a palavra, esse Espírito Santo iria ajudar a compreender o mistério de Cristo. Irmãos, tem tanta coisa a aprender ainda. Quanto mais estudamos e lemos a palavra de Deus, quanto mais nos esmeramos em conhecê-lo, mais vemos que nossa capacidade é limitada. Mais vemos que as letras, os livros, os cursos teológicos, dentro, claro, da sua linha de raciocínio, do seu pensamento, da sua ideologia, tem a intenção e o desafio de levar com clareza o homem ao conhecimento da palavra de Deus, a entender Deus. Mas mesmo existindo todas essas ferramentas, esses instrumentos que tentam abrir a nossa compreensão a respeito de Deus, o texto é claro, que é o Espírito Santo que nos ajuda a compreender, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Nada melhor do que ler um livro na presença do autor, daquele que escreveu o livro. E o Espírito Santo que está em nós nos reveste de uma capacidade, alguns dando dons, alguns dando visões, dons diversos, mas é esse Espírito Santo que nos ajuda a compreender a respeito de Deus. O que seria da igreja atual sem o agir e o mover do Espírito Santo? O que seria da igreja atual diante de tanta coisa que nos cerca, tantos desafios e adversidade que cerca contrária à igreja? O que seria se não fosse o Espírito Santo nos dando poder, ousadia, intrepidez para levar a mensagem? E ainda, através de ser batizado e ter o batismo do Espírito Santo, a gente ainda pode ver aqui algumas funções a respeito do que esse mover do Espírito Santo causa em nós. Esse mover do Espírito Santo causa em nós, vai produzir em nós uma oração melhor. Porque entendemos que o relacionamento com o Espírito Santo está num grau mais elevado, que o relacionamento com a vida espiritual, o lado espiritual fala mais alto. Quando o meu espírito humano comunga e vive em comunhão com o Espírito de Deus que habita em mim, então eu tenho uma oração melhorada. Eu tenho também maior sensibilidade. Em que sentido? As questões espirituais. Sensibilidade à voz de Deus, sensibilidade ao chamado de Deus, sensibilidade à palavra de Deus, sensibilidade ao meu irmão que está à minha volta, que precisa de mim, sensibilidade às necessidades da igreja da qual eu faço parte, sensibilidade à comunidade a qual eu estou presente, onde eu vivo, se é na casa, na escola, na faculdade, no trabalho, na empresa. Então, uma pessoa movida e cheia do Espírito Santo, ele está sensível ao que acontece à sua volta. Então, esse batismo tem também uma função de nos tornar mais sensíveis. Nós temos ainda como função a questão de louvar, porque é possível também o louvor no Espírito. Um louvor melhorado. Claro que o louvar em línguas, como a gente às vezes vê a evidência de alguém louvando em línguas, para aquela pessoa traz uma edificação
diferente, é uma edificação da pessoa. O falar em línguas, aquele que fala se edifica. Claro que quem está à volta, que não está compreendendo essa evidência do falar em línguas, ela não vai ter a mesma experiência, ela não vai... Paulo chega a ser até um pouco direto, dizendo que aquilo ali não vai ser produtivo para a igreja, não vai trazer edificação para os irmãos. Mas para a pessoa que está louvando a Deus, imagina a pessoa ser tomada de uma forma e louvar com cânticos espirituais, imagina que coisa maravilhosa. Nós temos ainda aqui o poder, a capacitação em poder, porque nos traz poder, um poder que é evidenciado, como nós já falamos aqui, em ousadia, em forma de agir e dons que nós não vamos tratar aqui agora. Então nós temos aqui vários textos, Paulo escrevendo aos Coríntios vai falar disso daqui, que vai mostrar ao homem e à igreja que estava em Coríntio a respeito da atuação do Espírito Santo. E nós entendemos, na nossa visão pentecostal, de que isso não ficou parado no tempo apenas em Corinto, apenas a igreja do Antigo Testamento. Embora alguns creem que isso tudo que estamos falando cessou durante a escrita do Novo Testamento, né, onde as Escrituras, a inspiração para a escrita do Novo Testamento acabou, ali cessou a manifestação da forma como estamos falando do Espírito Santo. Não, nós continuistas que somos, nós entendemos que isso continuou e vamos ver isso tantos séculos depois. A gente vai ver isso, nós já falamos aqui dos concílios, quando entenderam a presença e o poder e a importância do Espírito Santo. Mais tarde, séculos mais tarde, 18, 19, 20, a gente vai ver ali manifestações ao longo do tempo, até chegar os grandes avivamentos conhecidos, que chegou ali a dar origem às igrejas que estão aí nos nossos dias atuais, a Metodista, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento de John Wesley e tantos outros que de maneira extraordinária foram movidos pelo Espírito Santo, até chegar aos nossos missionários que saíram de sua nação e vieram para o Brasil cheios e movidos pelo Espírito Santo e aqui fundaram a nossa Igreja Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal e que já está aí desde 1911 com essa evidência, essa manifestação no nosso país. Ao longo dessa jornada, nós vemos a atualidade e a ação do Espírito Santo. Desde a nossa irmã Celina de Albuquerque, a primeira que recebeu, quando os missionários chegaram aqui, o batismo com o Espírito Santo, essa chama não apagou e ela continuou queimando e tantos outros foram cheios do Espírito Santo e aí a igreja se tornou o que se tornou e que nós conhecemos e que você, meu irmão, minha irmã, faz parte com grande carinho. Deus te alcançou e eu tenho certeza que de você sendo batizado com o Espírito Santo, não tem como você não sentir o calor do Espírito Santo queimar dentro do seu coração. E essa igreja que hoje está presente, pregando e continua, ela ainda tem a necessidade de expor aos seus membros a necessidade de buscar esse batismo com o Espírito Santo. Essa necessidade, ela vem desde lá até os dias de hoje, porque até hoje nós temos a necessidade do nosso meio de homens e mulheres que venham ser cheios do Espírito Santo para essa obra. A obra que continua. Buscar, portanto, o batismo com o Espírito Santo é manter essa chama viva e essa igreja que cresce graças à atuação do Espírito Santo e que nos impulsiona a levar o Evangelho a todas as criaturas. Então há uma necessidade e nos dias atuais, né, na nossa atualidade, falar sobre isso, falar sobre esta manifestação é mostrar que cremos que esse poder maravilhoso não encerrou. É mostrar que na fé, que temos fé, arrependimento, que nós realmente recebemos a graça do Senhor Jesus e fomos transformados, nós temos certeza de que isso daqui leva o homem a Deus e nos dá a condição de chegar ao Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. É real a atuação do Espírito Santo. Não parou, continua. E como cremos nisso, como temos essa certeza,
você, querido professor, querida professora, que vai levar essa mensagem ao seu aluno, você, aluno da Escola Bíblica Dominical, que ainda não é batizado, busque se encher do Espírito Santo e ter essa experiência, essas evidências. E aí nós cremos pela palavra de Deus que essa experiência, ela se dá, ela inicia com a primeira evidência, a evidência inicial do batismo pelo Espírito Santo, que é o falar em línguas. E esse falar em línguas, ele está dividido em dois tipos, que são as línguas estranhas ou variedade de línguas, né? As línguas não conhecidas. E aí nós temos aqui a glossolalia, né? Glossolalia, e temos também, pela própria palavra de Deus, quando em Atos capítulo 2, verso 4, aqueles que estavam ali receberam e foram cheios do Espírito Santo, o texto continua mostrando que eles falaram em línguas de povos que estavam e chegaram àquele lugar e ouviam eles falar na sua própria língua. Então, para eles que falavam era uma língua desconhecida, mas para quem ouvia era uma língua conhecida. Então eu posso falar uma língua conhecida do público. E aí a gente tem, mas isso aconteceu só lá na Bíblia, não acontece mais? Não, temos relatos sim de pessoas que falavam falavam em português, nunca falaram em outras línguas e que, pela manifestação do Espírito Santo, foram usadas. Né? Um texto muito conhecido da nossa igreja, no Mensageiro da Paz de 1931, vai trazer a história de um senhor que tinha uma pessoa que trabalhava na casa dele, e ele, enquanto judeu, ele não concordando com aquela mensagem, e aquela pessoa que trabalhava, ela foi até aquele evento e ela foi cheia do Espírito Santo, ela foi batizada, e ele, que foi àquele lugar com sentido de confrontar, com sentido de brigar, com sentido de acabar com aquele evento, ele se aproxima e, ao chegar lá, aquela pessoa que trabalhava na sua casa, que ele conhece desde muito tempo, ela, cheia e tomada pelo Espírito Santo, começa a falar na língua dele, o hebraico, começa a trazer ali uma mensagem que ele compreendeu. E ele entende, portanto, e conhecendo aquela pessoa, a humildade, serva dele, e sabendo que ela nunca saiu da sua casa, que sequer foi para fora do país, sequer saiu da sua casa, como teria condição de saber o hebraico? E ela é usada por Deus. Deus, dentro da sua onisciência, dentro do seu objetivo, dentro do seu querer, usa aquela pessoa para trazer e alcançar o coração daquele homem. Esses são os propósitos divinos, a forma como Deus age. Então, isso é o que a gente chama de falar uma língua estranha a quem está falando e conhecida a quem está ouvindo, é xenololia, que é o xeno atuando ali. Nós temos a glossolalia, glosso trazendo de línguas variadas, línguas estranhas, línguas não compreendidas. E claro, que quando Paulo vai ensinar a respeito, aos coríntios a respeito dessas línguas estranhas, ele vai instruir para que busque também a interpretação. Mas Paulo está orientando ali a respeito da interpretação, nesse sentido aqui das línguas estranhas, porque Paulo está buscando ali uma edificação coletiva da igreja, mas deixando claro que o falar em línguas edifica quem fala. Se você tem essa experiência, você sabe, meu irmão, o quão maravilhoso é você derramar lágrimas e ser cheio do Espírito Santo e de repente você está ali transbordando em línguas. E eu entendo muito essa questão, né? Eu acho muito fácil a gente, quando fala de um copo cheio, né? E o batismo ou falar em línguas é transbordar. E eu costumo muito dizer que o transbordo nunca pode ser apenas em sua vida. Quando você transborda amor, quando você transborda carinho, quando você transborda características de um caráter santo, você está alcançando pessoas que estão à sua volta. Então, transbordar a manifestação do poder de Deus em sua vida. E quando você está em casa, sozinho, no seu quarto, e de repente você é tomado por algo extraordinário, uma alegria tão grande que você não consegue se controlar, e de repente você está falando em línguas, e sai daquela oração de uma maneira tão diferente. Isso é o agir de Deus. E eu espero, meu irmão, minha irmã, que você que ainda não é batizado, a forma como eu estou colocando, eu tenha pelo menos um pouco te motivado, te instigado a buscar com todo zelo e com todo fervor esse Espírito Santo, que Ele encha a tua vida, que Ele te capacite, que Ele te dê ousadia e intrepidez,
para louvar a Deus, para pregar a mensagem, para ser cartas escritas, vistas e lidas pelas pessoas que estão à sua volta, que possa ver em ti, na sua vida, a pessoa do Espírito Santo, que possa enxergar em você a pessoa do Senhor Jesus, o caráter de Cristo, o perfume suave dele, e que muitos possam conhecer a Cristo através da sua vida e da ação do Espírito Santo na sua vida. Creia nisso, busque o batismo com o Espírito Santo, creia que as bênçãos do Senhor, esse Senhor Jesus que está interessado em batizar, que vai te capacitar a uma oração melhor, ser mais sensível, louvar, poder, que é evidenciado pelo agir e manifestação dele através das línguas estranhas, a necessidade que ela é real nos dias atuais, ela é presente nos dias atuais. Desde o dia de Pentecostes isso não parou, cremos, porque somos continuistas, não cessacionistas, né? O cessacionismo vai dizer que isso acabou quando parou. Não, nós como continuistas entendemos que isso continua e é necessário aos dias de hoje. E aí vem a finalidade de preparar, de edificar, de cumprir, nos dar capacidade para cumprir essa missão, nos dando esse reforço, esse poder. E a gente que somos tão pequenos, tão frágeis, tão dependentes, possamos ter na pessoa bendita do Espírito Santo, Ele que nos assiste, que nos ajuda, Ele que está aqui para nos levar e um dia chegarmos ao céu da glória e glorificar esse nosso Deus trino, maravilhoso, que está conosco, mas que deseja de braços abertos nos receber no céu de glória. Eu agradeço a todos, Deus te abençoe, em nome de Jesus.